Quando será que perceberam que radiação em excesso poderia fazer mal e que era necessário o uso de EPIs? A história do uso das radiações e da radioatividade começou com muito fascínio e entusiasmo, mas infelizmente foi marcada por descobertas dolorosas acerca dos perigos. Quando Wilhelm Röntgen descobriu os raios-x em 1895 e logo depois Henri Becquerel e o casal Marie e Pierre Curie descobriram a radioatividade em 1896, tudo parecia uma grande revolução. Esses avanços foram celebrados como inovações do século, com aplicações tanto na ciência quanto na medicina. No entanto, com o tempo, os primeiros sinais de perigo começaram a aparecer. Os raios-x, por exemplo, rapidamente passaram a ser utilizados em hospitais para exames de imagem, mas também como ferramenta de entretenimento. Fluoroscópios eram utilizados para ver o encaixe dos pés dentro de sapatos, apresentações teatrais eram feitas com o uso de raios-x e até mesmo concursos de beleza faziam uso dessa tecnologia. Já os elementos radioativos também tinham usos medicinais e científicos, mas eram incorporados em produtos do dia a dia, como tintas, maquiagens, elixires, cigarros e até chocolates, pois eram vistos como algo saudável e inovador. Nesse período inicial, os efeitos da radiação ainda eram desconhecidos, e por isso que muitas pessoas manipulavam fontes radioativas ou se expunham aos raios-x de modo descontrolado e sem proteção. Porém, pouco tempo depois dessa popularização e desse uso desenfreado, começaram a aparecer os primeiros sinais de problema. Isso porque os cientistas que trabalhavam se expondo aos raios-x ou manipulando fontes radioativas começaram a apresentar problemas de pele. Clarence Madison, assistente de Thomas Edison, que fabricava tubos de raio-x na época, foi uma das primeiras vítimas conhecidas de radiação, sofrendo uma morte lenta e dolorosa por conta dessa exposição. Edison, que suspeitava dos perigos, desenvolveu um verdadeiro pavor de raio-x após essa situação. Ele dizia: "Não fale comigo sobre raio-x, tenho pavor disso." Já Henri Becquerel, por exemplo, costumava carregar amostras de rádio no bolso e desenvolveu queimaduras graves no tronco. O cientista Elliot Thomson realizou experimentos em si mesmo, expondo seu dedo mindinho à radiação e observando a degradação do tecido. E Marie Curie, uma das pioneiras no estudo da radioatividade, sofreu sérias consequências de saúde devido à exposição prolongada, incluindo anemia e leucemia. Além disso, tragédias acontecidas com pessoas comuns ajudaram a reforçar esse risco. Um dos casos mais emblemáticos foi o das Radium Girls, ou Garotas do Rádio, lá na década de 1920. Essas trabalhadoras em fábricas nos Estados Unidos pintavam mostradores de relógio com tinta à base de rádio e, para moldar os pincéis, lambiam as pontas ingerindo pequenas doses de rádio diariamente. E, como resultado, muitas desenvolveram necrose óssea e câncer, levando a mortes que chamaram a atenção para os perigos da radioatividade. E, durante a Segunda Guerra Mundial, os cientistas envolvidos no Projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica, também foram expostos a altas doses de radiação, o que demonstrou também esses efeitos devastadores de doses agudas sobre o corpo humano. As explosões de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, reforçaram ainda mais a necessidade de entender os danos causados pela radiação descontrolada, especialmente ao observar os sobreviventes das bombas atômicas. Então, com base nesses casos e nesses eventos, começaram a ser criados padrões de proteção. Inicialmente, aventais de chumbo e barreiras de vidro eram introduzidos em laboratórios para proteger os trabalhadores. E logo depois surgiram os primeiros sensores de radiação para poder monitorar a dose que as pessoas eram expostas. A criação de órgãos reguladores como a Comissão Internacional de Proteção Radiológica e a Agência Internacional de Energia Atômica ajudaram a criar protocolos e padrões que devem ser seguidos. E atualmente cada área conta com mecanismos e ferramentas de proteção a depender do nível de risco em que as pessoas estão expostas.